Ok, meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Vamos dar continuidade aqui ao estudo da carta aos Gálatas. Nós estamos estudando agora os versículos 13 e 14 da carta aos Gálatas, capítulo de número 1. Nós falamos esse versículo 13 no vídeo passado. Vamos dar continuidade. Eu havia falado no vídeo passado que Paulo ele continuou sendo judeu, E essa expressão que ele diz aqui, ouviste qual foi a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus. Ele não estava dizendo com isso que ele deixou de ser um judeu, nem que ele tinha se desgarrado, do povo judeu, seus descendentes. E eu gostaria de pontuar também outro fator importante nesse vídeo, que Paulo, com essa frase, ele não está dizendo que ele agora é um seguidor do cristianismo, Até porque, nesta época em que Paulo escreve essa carta, nem se sonha a haver essa nomenclatura ou essa religião chamada cristianismo. Para os estudiosos que cavam bastante esse assunto, sabem que a religião cristã, como sendo assim denominada uma religião, ela vem surgir no ano 325, se não me falha a memória, ali depois de Cristo. Isso é 325 anos depois de Cristo, quando o imperador Constantino coloca essa religião, digamos assim, chamada de cristianismo, como a religião oficial do império. Então, nessa frase, quando o apóstolo está falando aqui, ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, não é que o apóstolo Paulo estava agora seguindo uma nova religião, Não havia essa questão, a saber que o Messias que o apóstolo Paulo ele reconhece que é o Messias, enviado de Deus, é o Messias que eles mesmos já esperavam. Eles quem? Os judeus, Porque eles são o povo que primeiro espera o Messias, A eles foram dadas as promessas. Então, não tem sentido dizer que agora ele deixa a religião dele, digamos assim, e agora ele segue o cristianismo. Isso é um erro, interpretativo, e tem muitas coisas a ser falado aqui, mas eu não vou tomar tempo sobre essa questão. Veja aí, ele diz aí, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava. Então ele fala, ouviste qual foi a minha conduta no judaísmo, como eu já falei no vídeo anterior. Isso denota que esses que estavam perturbando os galeses eram de dentro do judaísmo. E aqui pode ser o judaísmo tradicional da época, podendo também ser gentios prosélitos do judaísmo, e ainda podendo ser também gentios ou judeus que creu no Messias, mas que tinha pensamentos diferentes sobre a questão dos gentios. Então, Paulo diz que quando ele procedia no judaísmo da forma que ele procedia antes de conhecer o Messias, ele diz que perseguia a igreja de Deus. E os irmãos sabem aquela perseguição que Paulo deu, a saber que a perseguição, Paulo não fez aquilo aleatoriamente, ele era um oficial de justiça. Tem alguns que acreditam que Paulo também era um membro do Sinédrio, por causa de uma frase que existe na Bíblia, eu deixei até aqui anotado. Deixa eu ver aqui, onde é que eu deixei essa frase anotada. Uma frase que existe, que ele diz que ele deu o voto dele, em questões quando estava sendo julgado, aqui em Atos 26, versículo de número 10. Depois os irmãos leem. Então Paulo, ele
né, muitos acreditam que ele era um membro do Sinédrio. Então ele perseguiu a igreja do Senhor, a saber que essa igreja aqui, né, que ele persegue, é composta de judeus, né? Aqui, por assim dizer, nem havia gentios. Se havia gentios, eram gentios que havia se convertido, prosélito do judaísmo da época, que ali, durante a pregação de Pedro, né, eles então faz parte então da igreja do Senhor. Então, quando Paulo diz como sobremaneira eu persegui a igreja de Deus, é a igreja composta na sua maioria nessa época pelos judeus, né? Nós vemos ali a questão de Cornélio depois, né? E muitos gentios depois das viagens missionárias que vêm fazer parte do povo judeu, sendo assim um povo, né? Aqueles que antes não era povo, quer dizer, os gentios, nós, passou a ser povo a partir do momento que ouviu a mensagem de Deus sobre a pessoa do seu Filho Jesus. Então, quando Paulo assolava a igreja de Deus, ele assolava os seus próprios irmãos judeus, né? Consentiu na morte de Estevão, ia de cidade em cidade, arrastando-os para prendê-los, né? Amando dos anciões, dos sacerdotes de Jerusalém. Ele, como oficial de justiça, estava fazendo isso. Todavia, nós sabemos que Paulo estava fazendo da maneira errada. Então, que igreja é essa que ele está perseguindo? Seus próprios irmãos judeus. Por isso, né, a frase de que os judeus não aceitaram o Messias, ela não é verdadeira no seu todo, porque os primeiros a reconhecer, né, o Senhor Jesus como Messias são judeus, aqueles que primeiro esperavam nele, né? Paulo é judeu, Pedro é judeu, os apóstolos todos são judeus, muitos sacerdotes, né, muitos líderes creram, tá? Muitos do Sinédrio também creram, são os judeus. Esses judeus que esperavam o Messias. Então, quando diz aqui que ele perseguia a igreja de Deus, a igreja, aqui tem outro tema, né? A saber que essa expressão igreja, no grego, eclésias, a igreja ela sempre existiu. A igreja é o povo de Deus. Eu entendo. Nesse momento você vai dizer, né, que a igreja surgiu a partir de Jesus. Não. Mas isso não é tema para esse vídeo, né? Aqui eu levaria um tempo para explicar essa questão para os irmãos. Então, quando ele perseguia aqui, repetindo, eram seus próprios irmãos judeus, o povo de Deus, a igreja de Deus, a congregação, né? Porque essa palavra igreja, eclésias, congregação, é a que existe no Antigo Testamento da palavra carral, né, que é a comunidade, a congregação de Deus. Então, aqui Paulo perseguia os seus próprios irmãos judeus, né? Mas ele está falando isso para mostrar que ele era zeloso, né? Zeloso das tradições dos seus pais. Eu preciso tratar, meus irmãos, do outro versículo, mais abaixo, que é o versículo 14. Então eu ainda vou fazer mais um vídeo falando sobre esse assunto e a gente encerra aqui o versículo 13 e 14, tá bom? Um grande abraço.